Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emily e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma releitura que eu concluí recentemente. Eu já comentei aqui com vocês em um outro momento que eu estava relendo um livro chamado O Despertar da Senhorita Prim. E fazer essa releitura foi uma ótima experiência, porque eu pude reavaliar o livro, rever as minhas antigas impressões sobre ele e perceber o quanto eu progredi, o quanto eu amadureci como leitora nos últimos anos. Só para vocês terem ideia, na primeira vez que eu li esse livro, eu li ele 2 vezes seguidas, de tanto que eu amei ele na época. E hoje, a minha percepção sobre ele mudou drasticamente. Porque agora eu consigo ver com mais clareza as debilidades desse livro. Eu lembro que, nesse meu primeiro contato com a obra, teve apenas um momento em que eu me incomodei, assim, de verdade com a história. Mas acabei deixando pra lá e pensei, depois, quando eu pegar esse livro pra ler de novo, aí eu vejo se realmente houve um problema aqui, nessa cena, etc, etc. E nessa releitura, eu estava ansiosa e com medo ao mesmo tempo de chegar nessa cena e a coisa ser muito pior do que eu lembrava. E no fim, infelizmente, foi isso que aconteceu mesmo. Mas antes de eu começar a fazer a minha análise aqui desse livro, trazendo alguns pontos positivos e negativos dessa obra, eu vou contar um breve resumo dessa história para vocês. O Despertar da Senhorita Prim é o romance de estreia da escritora espanhola Natalia San Martín Fenollosa e se apresenta como uma fábula contemporânea que mistura romance, filosofia e crítica cultural. Nele, nós acompanhamos a história de Prudência Prim, uma mulher culta e independente que está cansada da agitação e da superficialidade do mundo moderno e decide buscar um emprego, ou melhor, um refúgio, em uma vila chamada Santo Irineu de Arnois. Lá, ela consegue um emprego como bibliotecária na casa de um homem muito erudito e aparentemente excêntrico, que no livro inteiro nós só conhecemos como o Homem da Poltrona. Assim que Prudência chega nessa vila, ela se depara com uma comunidade peculiar, formada por pessoas que escolheram um estilo de vida simples, tradicional e centrado na beleza, na educação clássica e na espiritualidade católica. Enquanto desempenha seu papel como bibliotecária, Prudência acaba travando alguns debates com seu patrão, que a instiga a questionar algumas de suas crenças sobre religião, educação e virtude. Além disso, também convive com os sobrinhos do Homem da Poltrona e com outros moradores da vila, que também desafiam seu ceticismo e suas convicções modernas e racionalistas. Inicialmente, ela fica bem incomodada, mas ainda assim ela se sente atraída pela beleza e pelo acolhimento do novo lugar, e também pelas gentilezas dos moradores. Então, cada vez mais, Prudência fica interessada em conhecer sobre o modo de vida dessas pessoas e principalmente de seu patrão. E como era de se esperar, devido à aproximação cada vez maior entre os dois, ela acaba se apaixonando por ele. E ele também desenvolve um interesse romântico por ela. Olha, e isso não é nem difícil de deduzir, porque eles ficam flertando o livro inteiro. Mas ainda assim, a autora vai colocar um dilema. E a senhorita Prim vai sofrer achando que não é correspondida pelo Homem da Poltrona. E por conta disso, como ela acredita que ele nunca vai se apaixonar por ela, porque eles têm crenças diferentes, ela decide deixar ali aquela comunidade assim que ela terminar o seu trabalho, organizando a biblioteca. O momento em que a senhorita Prim vai embora, ela deixa a casa do Homem da Poltrona, vai embora da vila, é o momento mais tenso e carregado de emoções aqui desse livro. E aqui fica mais do que claro que a senhorita Prim não amava sozinha. Mas, mesmo ela sabendo que é correspondida pelo Homem da Poltrona, ela não estava pronta para esse relacionamento. Então ela decide ir embora mesmo assim. Depois disso, a história dá um salto de tempo, passa alguns meses e nós já vemos a personagem totalmente transformada.
feliz, realizada, reconciliada consigo mesma e com a vida. E o motivo foi bem simples. Ela encontrou a beleza que tanto procurava. Beleza com B maiúsculo, tá? Como disse Santo Agostinho certa vez: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. E para não restar dúvidas, sim, a senhorita Prim se converteu. E bem no finalzinho do livro, nós vemos que ela continua se correspondendo com seus amigos de Santo Irineu. E em uma das cartas que eles enviaram para ela, ela recebeu um recorte de jornal de um anúncio de emprego. Muito parecido com o anúncio de emprego que fez ela chegar a Santo Irineu pela primeira vez. Então, aí a autora nos dá a entender que é o homem da poltrona dando sinal para que ela voltasse. E é assim que termina o livro. A senhorita Prim largando tudo o que estava fazendo ali na sua viagem e se preparando para voltar a Santo Irineu e reencontrar todo mundo e principalmente o homem da poltrona. Antes de eu começar a comentar os pontos positivos e negativos desse livro, não esqueçam de deixar um like se vocês estão gostando do vídeo e inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que se vocês tiverem interesse em adquirir essa obra, o link de compra dela estará aqui na descrição e se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante e não vão pagar nenhum valor adicional por isso. Agora sim, vamos aos pontos positivos de O Despertar da Senhorita Prim. O ambiente de Santo Irineu funciona quase como um refúgio idealizado. Esse cenário convida o leitor a imaginar uma vida menos apressada, mais centrada na beleza, na reflexão e nas relações humanas significativas. E por isso, independentemente dos temas abordados aqui, ou dos leitores concordarem ou não com eles, essa pode ser uma leitura relaxante, reconfortante para algumas pessoas. Essa obra também se propõe a reabilitar o valor de uma educação humanista, e durante a narrativa são feitas várias referências à literatura clássica, à filosofia, à fé católica, por exemplo. É aquele tipo de livro que te indica um livro e te faz pesquisar algumas referências a obras, a autores, essas coisas. Outra coisa interessante aqui é que, diferente de muitos romances contemporâneos, a maioria deles, infelizmente, O Despertar da Senhorita Prim não recorre a cenas apelativas e erotizadas. Ou seja, é um livro com capinha bonita que não engana. Então, para quem não quer ter contato com esse tipo de literatura erótica, hot, pode ler sem medo nenhum. Quanto à escrita, ela é bem clara e acessível. A leitura é bem fluida e não oferece complicações. Não é uma escrita boba, eu não diria que é boba, mas tem alguns momentos que deixam a desejar e a autora acaba caindo em alguns clichês que são até um pouquinho constrangedores. Era para eu falar só as coisas boas, mas acabou escapulindo essa crítica. Sendo assim, já aproveito para dizer que, agora, chegamos no momento mais aguardado desse vídeo, em que finalmente eu vou falar sobre alguns pontos negativos que eu identifiquei aqui nesse livro durante a minha releitura. O primeiro ponto, e o que na minha opinião é o mais crítico, é a questão do didatismo excessivo presente nessa obra. Porque esse didatismo acaba comprometendo a naturalidade dos diálogos e também reduz a complexidade dos personagens. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse ponto, eu quero deixar bem claro que eu não vou aqui criticar as ideias que são apresentadas nesse livro, e sim a forma como elas foram apresentadas. Em vez de surgirem de forma sutil e serem desenvolvidos com o tempo, os temas e ideias abordados no livro surgem de uma forma conveniente demais. Parece muito forçado e, além disso, são apresentados quase que em sequência. Assim, não há tempo para que essas ideias sejam maturadas na protagonista. Ela simplesmente ouve a lição, demonstra um leve incômodo
e a narrativa já segue em frente e um pouquinho depois já tem outra lição e outra lição e outra lição. Isso deixa a impressão que esse romance serve muito mais como um veículo de ideias e crenças do que como uma história realmente envolvente de descoberta e transformação. Quando os demais personagens desse livro interagem com a protagonista, que é a senhorita Prim, eles costumam assumir um tom professoral. E esse tom ele é usado exaustivamente ao longo do livro inteiro. E, sinceramente, isso é uma coisa muito chata. O Homem da Poltrona, por sua vez, parece menos como um personagem com falhas e conflitos e mais como uma figura criada para expressar um ideal. Sempre articulado, sempre correto e irrepreensível. Mas não é só ele que se comporta como a voz da razão nessa história. Os outros personagens que interagem com a senhorita Prim também se comportam dessa maneira. E, por consequência, além de previsível, a narrativa fica esvaziada de qualquer tensão dramática, porque, afinal, em qualquer discussão, eles vão ter as respostas certas e vão estar sempre certos. E só para vocês terem ideia o quanto essa narrativa é previsível, dá para notar perfeitamente quando esses momentos de hora da lição vão começar. Quando eu bati o olho em algumas frases, eu já identificava na hora. Pronto. A autora só falou isso aqui porque ela quer introduzir esse assunto e ensinar alguma coisa à senhorita Prim e também aos leitores. Logo em seguida. E era isso mesmo que acontecia. A meu ver, esse livro carece não só de sutileza e profundidade genuína, ao tratar de temas realmente muito importantes, mas também de uma construção dramática real, em torno das ideias que são trazidas aqui para a discussão. No meu primeiro contato com esse livro, há alguns anos, a única parte que me incomodou mesmo foi uma cena envolvendo a personagem mais chata aqui desse livro, uma senhora de 94 anos chamada Lulu Tiberville. Na época, eu achei que ela foi demasiadamente severa e injusta com a senhorita Prim. E agora, nessa releitura, eu notei que isso não foi uma mera impressão minha e que, de fato, há problemas estruturais nessa e em outra cena envolvendo essa mesma personagem. A personagem Lulu é usada como porta-voz das ideias da autora. E até aí tudo bem, isso é algo bem comum na literatura. O problema mesmo é que Lulu é colocada numa posição de extrema autoridade e inquestionável sabedoria. Assim como outros personagens também, mas no caso dela tem algo a mais. Porque sua condição de vida e sua idade já inspiram automaticamente respeito. E, além disso, ela profere frases sentenciosas que dispensam qualquer possibilidade de réplica. Essa instrumentalização da personagem, ela se torna excessiva a partir do momento em que, para sustentar críticas à senhorita Prim, Lulu chega a distorcer as falas da Prim e também lhe atribui fragilidades e posturas que não se manifestaram ao longo da narrativa, ou seja, críticas que são inverossímeis dentro da lógica interna da história. E essa desconexão entre o que a senhorita Prim de fato expressa e a forma como Lulu a rebate denuncia uma construção forçada em que o diálogo entre as duas deixa de ser orgânico e passa a servir apenas a um propósito retórico. E o efeito disso não é uma mera opinião, é que de fato há uma crítica desproporcional e injusta à senhorita Prim. Resumindo, nesse livro, é evidente que a autora queria expressar muitas ideias e fazer muitas críticas usando a senhorita Prim como bode expiatório. Mas, em vários momentos, a forma como essas ideias, ensinamentos e críticas foram transmitidas à senhorita Prim e, por consequência, aos leitores, comprometeu a qualidade literária da obra. A ideia desse romance, a proposta dele, é muito interessante,
Mas esse foco excessivo em querer passar lições a todo custo foi um tiro no pé, porque acabou que o livro não foi muito longe de uma mera exposição de ideias e crenças. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para discutir com vocês é a questão que nesse livro falta sentimento, falta emoção, porque a relação entre, por exemplo, o homem da poltrona e a senhorita Prim é muito fria, por parte dele, no caso. Porque ela nós vemos claramente que é louquinha por ele. Mas por parte dele é muito fria, muito distante. Tanto que a chegada da senhorita Prim, a presença dela, não parece afetar esse homem de nenhuma forma. Ele é tipo um robô. E por não termos cenas, além dos flertes, em que esse homem demonstra algum sentimento, parece que, sinceramente, parece que ele é um canalha. Parece que ele é um canalha, um patrão abusivo que tá ali brincando com os sentimentos da funcionária dele, entendeu? Tem uma cena em que uma pessoa comenta com a senhorita Prim que percebeu que o homem da poltrona trata ela de um jeito diferente, que até olha pra ela de um jeito diferente, se eu não me engano. Mas essa cena, ela não é descrita no livro. Então nós não vemos isso acontecer. Não vemos o homem da poltrona olhar para a senhorita Prim de um jeito especial. Eu acho que não só a falta dessa cena, mas também de cenas envolvendo o convívio familiar, doméstico ali, entre a senhorita Prim, o homem da poltrona e as crianças que são sobrinhos do homem da poltrona, são cenas que fizeram falta na história, porque ajudariam a compor todo esse tecido afetivo entre os personagens. E isso também traria mais emoção à história. A ausência dessas cenas que mostrem a construção de vínculo afetivo e emocional entre esses personagens é uma coisa muito séria, porque a senhorita Prim, ela estava morando na casa do homem da poltrona. Ela passou alguns meses morando nessa casa. E com isso, se supõe que ela está dia e noite interagindo com essas pessoas. O que eu mais lamento nisso tudo é que não tem nenhuma cena em que a gente possa dizer: nossa, ela realmente se apegou a essas crianças. Que triste, a senhorita Prim vai embora, mas as crianças estão apegadas a ela. Ou então, nossa, depois dessa, eu realmente acredito que o homem da poltrona vai sentir falta da senhorita Prim. E sem isso, quando a autora vem me dizer que vai ser difícil para a senhorita Prim dizer adeus a essas crianças, isso não soa nada convincente. Não tem impacto emocional nenhum no leitor. Uma coisa parecida acontece quando a autora começa a citar momentos que não são retratados aqui no livro, de interação entre a senhorita Prim e alguns habitantes ali da vila, para justificar que ela vai sentir muita falta dessas pessoas, dessa comunidade. Mas, como esses momentos são apenas citados e não vivenciados pelo leitor, eles não têm impacto nenhum. Um desses momentos que foi citado tinha muito potencial dramático, mas não foi aproveitado, infelizmente. O terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a questão da conversão abrupta da personagem. Nesse romance, a proposta central da autora é bem clara: contar uma história sobre a conversão de Prudência Prim, uma mulher moderna, racional, cética, que acaba se aproximando de valores mais tradicionais, espirituais, familiares e comunitários, ao ter contato com a vida simples e ordenada da vila de Santo Irineu. Porém, ao invés de acompanharmos com mais detalhes essa questão da conversão da personagem, a sua virada de chave, a história dá um salto de tempo e simplesmente é insinuado que ela se converteu. E pronto. Sua transformação não é sentida pelo leitor, é apenas afirmada pela autora e pronto. É isso. Resumindo tudo isso aqui que eu falei, O Despertar da Senhorita Prim é um livro que pode agradar a quem busca uma leitura serena, com valores tradicionais e uma atmosfera quase utópica. Mas, enquanto literatura,
é limitado por sua falta de sutileza e pelo uso de personagens como meros veículos de ideias e de crenças. Para leitores que buscam uma narrativa mais ambígua, densa e ousada, esse livro vai ser frustrante, então eu nem recomendo. Mas para aqueles que procuram uma leitura leve e possivelmente relaxante, essa pode ser sim uma boa opção. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!